Absorção, algo que acontece na sua tela todos os dias, mas você sabe como extrair aquela informação e principalmente o que fazer com ela? A maioria dos traders não sabe que existe, mas não consegue identificar, e aqueles que conseguem identificar uma absorção às vezes não sabem o que fazer com essa informação. É o caso do meu seguidor aqui do Instagram que me mandou essa pergunta: como identificar uma absorção? Então eu trouxe uma aula completa para você, para que nunca mais você tenha esse tipo de dúvida. Já pensou ter um acompanhamento direto comigo por 3 meses para fazer todos os ajustes necessários no seu operacional? Aqueles ajustes finos que estão faltando para que você consiga alcançar a sonhada consistência? É muito fácil. Escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora ou clica no link que está na descrição desse vídeo e nós vamos entrar em contato com você. Espero lá. Vamos para a nossa aula. Como identificar uma absorção? Primeiramente, a gente precisa saber o que é uma absorção. E a absorção nada mais é do que um tipo de ordens específicas de grandes players, de grandes instituições financeiras que trazem para o mercado uma forma de se montar uma posição num determinado preço. Então, se eu sou, por exemplo, a Tullett e eu quero comprar 5.000 contratos ao preço de R$ 5,100, trazendo aqui para o dólar, tá? Vamos supor que eu quero montar uma posição de 5.000 contratos a R$ 5,100. Eu não vou vir a mercado com esses 5.000 contratos porque eu quero que meu preço médio fique a R$ 5,100. Se eu vier a mercado, o preço vai começar a subir, meu preço médio, consequentemente, vai ficar mais alto também. Então, é uma ferramenta que eu posso utilizar, é fracionar os meus lotes ou deixar eles de forma escondida. Já vou mostrar para vocês que existem algumas formas de fazer, mas para que eu consiga manter o meu preço médio onde eu quero ou onde o meu cliente deseja, como por exemplo a instituição financeira Tullett precisa que o seu cliente que for lá, olha, eu preciso fazer uma operação de hedge e meu preço médio tem que estar a R$ 5,100. Então o operador da mesa vai lá e monta essa posição para o cliente ao preço de R$ 5,100. De que forma que ele pode fazer então essa montagem, comprar esses 5.000 contratos? Aí entra aqui os tipos de absorção que o broker pode fazer, né, que o operador da mesa da Tullett poderia fazer. E são eles 4 tipos de absorção. Existem a absorção por lote escondido, a absorção passiva, a absorção ativa e por HFTs. Então, para montar esses 5.000 contratos, o broker precisa entender que tipo de ordem é melhor para aquele momento. Se é melhor um lote escondido, se é melhor ele vir de forma ativa, e a forma ativa é direto a mercado, ou de forma passiva, montando aos poucos aquela posição, né, esperando com que os players agridam aqueles lotes. Ou até mesmo ligar um HFT. HFT é um robozinho que os players têm para poder enviar essas ordens de forma automática, bem fracionadas, para tentar passar despercebido pelo mercado. Então ele liga lá, vou comprar 5.000 contratos, mas vou comprar contratos ali de 10 em 10, de 15 em 15, de 50 em 50, até montar aquela posição inteira. Onde é que eu vou ver então essas informações acontecendo? Você vai ver essas informações aqui no livro de ofertas e no Times and Trades. Anderson, e esse tanto de ferramenta que tem na sua tela? Sim, são ferramentas complementares. Nós falamos que o mercado existem as suas ferramentas, como por exemplo o gráfico, que é muito conhecido por todos vocês, mas essas outras ferramentas, como o livro de ofertas e o Times and Trades, essas duas janelas aqui, são o coração do mercado. Tudo que passa, tudo que é comprado ou vendido, passou por essas duas janelas. Então, sim, seria possível operar usando somente essas duas janelas aqui. Voltando então, por absorção por lote escondido. Como que ela funciona? Lote escondido, imagina que o player da Tullett quer comprar aqueles 5.000 contratos. 5.000 contratos. Ele pode vir e colocar um tipo de ordem que nós chamamos de lote escondido ou até mesmo lote iceberg, talvez você já tenha ouvido falar dessa forma, onde vai aparecer somente uma pontinha, né, daquele lote inteiro que ele quer comprar. Vai aparecer somente isso daqui.
Aqui seriam, por exemplo, 200 contratos de mini dólar. E aqui abaixo teriam mais 4.800 contratos. E sempre que consumirem esses 200 contratos, mais 200 seriam renovados aqui acima. Então, se o preço está caindo e chega no preço onde a Tullit quer comprar esses 5.000 contratos, ela vai estar lá ofertando 200 contratos aqui. Entra uma agressão de venda para consumir esses 200 contratos, os players acreditando que vão consumir esses contratos e começar a ser negociado aqui nos preços, nos níveis mais abaixo, ou seja, cada vez mais barato. Só que esse preço não vai passar para o nível inferior, para o preço abaixo, porque a Tullit quer comprar não só 200, ela quer comprar 4.800 logo depois. Então, entra uma agressão, consome esses 200, logo em seguida, renova mais 200 contratos. Entra outra agressão, em seguida, renova mais 200 contratos. E essa renovação vai ser sempre no mesmo nível de preço. Se é lá no 5,100, R$5,100, ele vai renovar mais 200 no mesmo 5,100. Não no 5,099,5. Esse 9 ficou feio, mas é o 9. Tá? Então, não será no nível inferior, será sempre no nível do mesmo lote que estava sendo ofertado. A não ser que o player da Tullit fracione também aquela mão em alguns níveis. Ele pode optar por colocar no 5,100, por exemplo, 1.000 contratos em lote escondido. Pode optar por colocar logo abaixo mais 1.000 contratos, né, e também fracionar assim a sua mão. É possível, só que geralmente isso não acontece, tá? Geralmente todos esses lotes ficam em um único nível de preço. Então agora já matamos isso, você já sabe o que é um lote, uma absorção por lote escondido. A absorção passiva, como que ela funciona? A absorção, na verdade, a absorção ativa, né? A absorção ativa, como o próprio nome diz, é quando o player é ativo, ou seja, ele vem a mercado para montar aquela posição, só que sempre que um preço devolve a uma região específica. Então vamos lá. O preço está caindo, chega lá naquele 5,100, a Tullit vem a mercado com 500 contratos. Continua no mesmo preço, ela vem com mais 500 contratos. Aí o preço sobe, ela não faz mais nada. O preço devolve, ela vem com mais 500 contratos. Mais 500 contratos. Enquanto o preço se mantiver na região que ela quer comprar, ela vai estar vindo a mercado de forma ativa até terminar de montar aquela posição dela. Onde é que você vai ver isso acontecer? Você vai ver isso acontecer aqui no Times and Trades. É um tipo de absorção mais difícil de você identificar, porque você vai vir direto ao mercado e quando o preço sai daquela região, às vezes quando ele devolve lá, você já nem lembra mais qual era o preço exato que a Tullit estava vindo ao mercado. Então é um tipo de absorção menos comum de acontecer e quando acontece também é um pouquinho mais difícil de você identificar por conta disso, porque o preço pode às vezes ir lá onde ela estava comprando e depois de 1 hora, 40 minutos voltar lá, ela voltar a atuar, só que até você ligar que era o mesmo preço que ela estava comprando, às vezes é um pouquinho mais complexo. Nós temos também a absorção passiva. A absorção passiva, como o próprio nome diz, é quando o player fica de forma passiva no mercado. Então o mercado vem caindo, chegou no 5,100, ela oferta lá os lotes que ela precisa de forma clara, mostrando para o mercado, eu quero comprar aqui 5.000 contratos. Se você quiser que o preço caia, o problema é seu. Enquanto você não vender todos os lotes que eu preciso comprar, o preço não vai cair a partir daqui. Então ela fica lá escancarada na sua frente no book de ofertas, como está inclusive essa oferta da Tullit de 650, fica aqui no book de ofertas te mostrando eu quero comprar
essa quantidade de contratos. É muito comum a gente ver ofertas de 1.000 contratos, de 1.500 contratos, de 2.000 contratos. Então, esse é um tipo de absorção passiva. E o próximo ponto, próximo tipo de absorção, a absorção por HFTs é uma absorção também um pouquinho mais complexa de você identificar para quem é mais iniciante. Mas eu vou te dar um toque agora que vai facilitar você identificar esse tipo de absorção também. Por que ela é um pouquinho mais difícil? Porque essas renovações acontecem com lotes pequenos. Às vezes 5, 10 mini contratos, 15, 20, 25. Então são lotes pequenos que acabam passando despercebido. Inclusive é esse o propósito deles usarem os HFTs para fazer. Eles não querem que você identifique que ele quer comprar aquela quantidade de contratos ou vender aquela quantidade de contratos. Mas como é que você vai identificar então que está acontecendo uma absorção por HFTs? Inclusive é a absorção mais comum que existe hoje e é importante você saber identificar isso também. Mas Anderson, como que eu vou saber se está acontecendo a absorção por HFTs? Se eu uso um filtro no meu book, ou eu estou vendo aqui no seu que você tem ofertas aqui a partir de 30 contratos, não tem menos que isso. Sim, porque aqui tem um filtro, inclusive, olha só, um filtro para me mostrar apenas ofertas maior ou igual a 30 contratos. Que não fique tão sujo ali com aquelas ofertas de pessoas físicas que não tem tanto lote assim que vão movimentar preço. Então, como que nós vamos identificar que está acontecendo uma absorção por HFTs se você não vê isso no book? Você acabou de falar que tudo acontece no book, no Times and Trades. No book vertical. E qual é o book vertical, Anderson? É o Superdom. Superdom não deixa de ser um book também, só que de maneira vertical. Deixa eu pausar aqui para vocês entenderem. Olha só. Temos 332 contratos no 85. É os mesmos contratos que estão aqui ofertados. Só que, se eu somar todos esses lotes, não dão 332, porque aqui vão ter ofertas também menores do que 30 contratos. Vamos tirar aquele filtro lá para você saber exatamente o que eu estou falando. Aqui. Vamos pegar todos os lotes. Olha isso. Temos 6 do Morgan, 3 do BTG, temos várias ofertas de um contrato, 54 da UBS. Então, se nós somarmos todas essas ofertas aqui, dariam esses 332 contratos. Porém, nós conseguimos ver, inclusive, deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro. Genial. Genial é um player que opera muito por HFTs. UBS também opera muito por HFTs. Ideal opera muito por HFTs. XP opera muito por HFTs. O preço está nessa região, 332 contratos. Se é uma região que eu estou atento a operar, eu sei que tem essa quantidade de contratos. Entram agressões, por exemplo, 440 contratos lá naquele preço. E logo em seguida, o preço renova mais contratos aqui. Tinham 300, tomaram 400. E quando eu olho para o book, tem mais 200, tem mais 300. Opa, aconteceu uma renovação. Se isso começa a ficar recorrente, entrando compras, entra compra e não consegue deslocar o preço, mesmo vendo que no book não tem nenhum player grande, com oferta grande, se destacando ali, eu sei que está acontecendo uma absorção por HFTs. Então, passando pelas 4 formas de absorção: absorção por lote escondido, absorção ativa, passiva e por HFTs. E se você já chegou até aqui, se esse vídeo já te abriu a mente, se você já aprendeu alguma coisa, não deixe de se inscrever nesse canal e deixar seu like também, e comenta aqui embaixo o que foi que mais te surpreendeu nessa aula até aqui. Mas não acabou ainda, vamos agora para a melhor parte, que é o que você vai fazer com essa informação, como você vai de fato ganhar dinheiro com isso, como você vai usar isso ao seu favor. Então todas essas 4 formas que você acabou de aprender te dão ali um norte do que você está vendo na sua tela, o que está acontecendo naquele momento. É importante você saber o que nós chamamos de contexto, o porquê que você vai abrir sua posição. Você vendeu porque, poxa, estava tendo um lote escondido da Tullit no 5.200 e o preço chegou até lá, não conseguia ganhar. Ok, você sabe por que você está abrindo aquela posição, mas você não sabe ainda o que esperar dela. Qual é o gatilho de entrada? Você sabe que está acontecendo uma absorção, mas e aí, devo comprar, devo vender? O que eu devo fazer? E
onde é o meu alvo? Se eu decidir entrar numa posição, o que eu devo fazer então com essa operação? Também é outra coisa muito importante. Qual a expectativa que eu posso ter daquela entrada? Como então você vai usar tudo isso ao seu favor? Vamos lá. Absorção por lote escondido. É uma absorção que geralmente tem muito contrato. Lote escondido geralmente são as melhores absorções que tem. São absorções que vão acontecer lá, compras de 1.000, 2.000, 5.000. Eu já vi lote escondido de mais de 20.000 contratos acontecendo. Então o preço chega, consome um pouco, acontece uma exaustão e aí devolve. Chega, consome um pouco, não consegue levar e devolve. Então esse tipo de absorção é que você deve ficar mais atento, porque são as melhores oportunidades. Absorção ativa, você tem que vir logo a mercado também, senão você vai perder o preço, o mercado já vai acelerar e você vai perder a operação. Absorção passiva, a mesma, bem parecida com a absorção por lote escondido, só que ali você sabe exatamente se está tendo um apetite da ponta contrária ou não. E a absorção por HFTs você vai utilizar sempre quando o mercado chegar em regiões que você já tenha definido previamente que eram regiões importantes. Por exemplo, ajuste, fechamento, máximo e mínimo do dia anterior, regiões que você tenha demarcado ali graficamente, região de suporte e resistência, e acontece a absorção por HFTs, um retorno depois de uma tendência, um retorno numa VWAP, é aí que você vai procurar para absorção por HFTs. E os meus alvos? Como que eu vou definir então um alvo para cada tipo de absorção? E a minha entrada? Como que eu vou então definir se está no momento de entrar? São muitas dúvidas. Mas vamos lá. Alvos. Sempre você vai entrar da seguinte maneira. Primeira coisa, o mercado está em tendência ou está lateral? São momentos diferentes. Se o mercado está lateral, a absorção acontece nas mínimas, você vai levar essa operação até o topo? Não. Você vai levar até 50% do movimento. Então, comprei. O meu alvo será 50% daquele movimento. Por quê? Porque se por um acaso o vendedor força para começar uma estrutura de baixa, aqui seria um pullback para começar um pivô de baixa e trazer essa movimentação negativa. Então, meu alvo é 50% do movimento. Eu vou soltar pelo menos uma grande parte da minha posição aqui, se eu tiver com mais contratos, solto uma parcial ali de no mínimo 50% da mão para tentar carregar o restante, mas eu não vou passar a ter 50% sem realizar um pouco dessa posição. Movimento de tendência é o tipo de movimento que, se está acontecendo uma absorção, o mercado vem numa estrutura de tendência, acontece uma absorção depois de um respiro, depois de um pullback, a favor daquela movimentação, começa a entrar agressões também a favor. Estava tendo a movimentação de absorção, vendedor calou, comprador começa a vir a mercado, não conseguiram perder aquele movimento de absorção, é o tipo de operação que eu vou tentar alongar. Alongar até onde? Até a minha próxima região importante. É isso aí, você vai definir onde é que é a sua próxima região importante. Pode ser uma variação percentual, 0,5%, 1%, pode ser um ajuste, pode ser um fechamento, pode ser uma região gráfica que de dias anteriores que o mercado não conseguiu passar, lá será o seu alvo e você vai carregar essa operação mais tranquilo. Você está a favor da tendência, você tem players a seu favor que vão estar junto com você deslocando esse preço. E quando que eu devo então abrir essa posição? Poxa, está acontecendo a absorção. Identifiquei que está acontecendo uma absorção. Identifiquei que está acontecendo a absorção. Quando que eu devo abrir essa posição? Quando estiver uma junção de uma exaustão nisso. Poxa, Anderson, agora confundiu minha cabeça. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer uma aula sobre exaustão. Aí eu trago uma aula completa sobre isso. Mas você vai juntar uma coisa a outra. Então, imagina o seguinte. O preço está caindo. Aqui está aquele 5,100. Aparece uma absorção por lote escondido, ou uma absorção passiva, ou uma absorção por HFTs. Alguma coisa está acontecendo aqui, algum tipo de absorção que você já aprendeu está acontecendo aqui no 5,100. Ou seja, estão entrando agressões de venda, o vendedor está agredindo,
essa agressão você está vendo acontecer lá no seu Times and Trades, nessa ferramenta aqui, você está vendo isso acontecer e não consegue perder os 5,100. O vendedor agride e não perde os 5,100. Só que, depois de tanto agredir, o vendedor começa a diminuir essas agressões. Ele vinha batendo ali 200 contratos, 250 contratos, 100 contratos. Daqui a pouco, essas agressões já não existem mais. Entra alguma venda ali de 20, 50, mas já não existe mais essas agressões fortes, que eu chamo de agressões acima da média. Ou seja, começa a existir uma exaustão em cima daquele lote escondido, em cima daquela absorção passiva, ou em cima da absorção por HFTs, daquela renovação, não conseguiram perder aquele preço. Nesse momento, te acende então uma luz amarela. Tá? Não é ainda sinal de entrada, mas você já fica muito atento que pode vir a acontecer esse sinal de entrada. Por quê? Assim que começar a vir comprador, assim que começar a vir um comprador a agredir esse preço para cima, com lotes também acima da média, agora você tem o gatilho de entrada. Você identificou a absorção, você identificou a exaustão, acendeu o seu gatilho de uma possível entrada e agora ela acabou de ser acionada. Quando o comprador vem ao mercado e o vendedor mostrou a exaustão naquele lote, você tem a entrada de compra com seu stop logo abaixo do lote que estava servindo ali como suporte, que não conseguiram ser perdidos. Isso aqui serve para qualquer tipo de absorção, seja ela lote escondido, seja ela passiva, seja ela por HFTs ou até mesmo a ativa. Pronto, você sabe quando abrir a sua posição. Aula completa para você. Mas Anderson, eu devo então, saca só isso. Anderson, eu devo ficar então tentando identificar que tipo de absorção é, se está por lote escondido? Calma. Você vai conseguir identificar isso de forma natural, porque agora você já conhece. Você não poderia não conseguir identificar se você não soubesse o que estava acontecendo. Agora você já sabe. E sabendo disso, vou te dar outra coisa para tirar um peso da sua consciência, para você não ficar tentando identificar isso o tempo inteiro. Poxa, será que está acontecendo isso? Será que está acontecendo aquilo? Olha, não importa o tipo de absorção que está acontecendo, se é por lote escondido, se é ativo, se é passivo, se é por HFTs. O que você tem que sair daqui, dessa aula agora, sabendo aqui, se eu tenho um preço importante, vamos supor que você tem uma região técnica, tenho aqui um suporte que eu marquei de dias anteriores que o preço não conseguia perder. O mercado chegou até ele, tem agressões de venda, o vendedor está lá, vindo ao mercado, está batendo, não conseguiu perder. Entrou compras, eu estou comprando. Simples assim. Eu estou comprando, stop abaixo da região que estava servindo como suporte e vamos para cima. Se é uma movimentação de tendência, se no macro nós tínhamos a movimentação assim, essa foi uma correção, eu vou ficar bem tranquilo para seguir com a minha operação até o meu próximo ponto importante. Se é uma movimentação de um mercado lateral, eu vou então definir um alvo. Deixa eu apagar aqui para trazer um mercado lateral. Vamos tirar isso aqui. Então, se o mercado está assim, lateral, meu alvo é 50% dessa movimentação, ou pelo menos soltar ali 50%, 60%, 70% da minha posição naquela região de 50% do movimento também. Ok? Então, like aí, clica no botãozinho, se inscreve, eu vou estar sempre trazendo aulas novas para vocês. Um grande abraço e até mais.